Gênesis, no capítulo 32, ele vai contar a história de um homem chamado Jacó. Durante muito tempo, ou na verdade, passeando pela Bíblia, você vai pegar várias referências sobre Jacó. Ele é considerado um dos patriarcas da fé, né? Junto com Abraão, com Isaac. Então você vai ver muitas referências do próprio Deus ao povo, aos profetas, quando ele queria comprovar alguma coisa sobre acerca do que ele queria falar, ele utilizava Jacó como referência. E muitas vezes, olha, diga que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez isso, falou isso. Hebreus fala também sobre isso. Só que o interessante, meu irmão, é que até Deus ser Deus de Jacó, meu amigo, foi um processo de transformação que Jacó precisou passar e aceitar esse processo para poder de verdade nascer de novo, deixar de ser um enganador e se transformar um príncipe de Deus, o Israel de Deus, amém? Então eu creio que nessa noite você não veio aqui à toa, sabe? Você não veio simplesmente para nos visitar. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você veio aqui junto comigo, porque Deus também tem um propósito na minha vida em relação a essa palavra, amém? Porque a palavra que bate aí, também bate aqui, no nosso coração. Transforma de dentro para fora. Todos nós, sem exceção, novo, antigo, velho de guerra, de igreja, novo de igreja, a palavra toca em todo mundo. A Bíblia fala que essa palavra é como uma semente santa, que quando ela é lançada, ela nunca volta vazia, mas cumpre o seu propósito, amém? Quantos querem cumprir, deixar a palavra cumprir em seu coração o propósito? Então, nós vamos ler um pouco dessa palavra, mas antes eu queria pedir o Emerson para a gente cantar uma canção. Vamos cantar? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, e em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Do início vamos cantar. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Cante, querido, cante isso. A realidade de quem eu sou, criado em ti. Oh, Senhor, o meu passado teu sangue apagou e uma nova vida, aleluia. O teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, e em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado,
e morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu 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 sou. Aleluia, meu irmão. Gênesis no capítulo 32, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim, ó: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem, o val de Jaboque. Depois de havê-los feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que ele possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: eu não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó ele respondeu. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó então chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão? Nós estamos falando aqui sobre a história de um homem, né? Jacó. E juntamente com ele, que viveu esse propósito de Deus na sua vida até se transformar em Jacó, passou por muitos processos de transformações, renúncias na sua vida. Da mesma forma, esse Deus, como eu disse no início, não nos trouxe aqui por acaso, né? Acredite, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui e nos trouxe para esse lugar, Peniel. A palavra dessa noite é Peniel, o lugar de encontro com Deus, amém? Nos trouxe para nos encontrar com Ele, para termos um encontro que será capaz de mudar a tua história, de mudar a tua vida para todo sempre, se você abrir o seu coração. Posso ouvir um amém? Algo tremendo está para acontecer, algo grandioso está para acontecer aqui nesse lugar. Isso, claro, se nós abrirmos o nosso coração, se nós colocarmos disponível para o Senhor a nossa alma, eu posso, assim, por experiência própria, garantir que você não sai desse lugar a mesma pessoa. Você não sai desse lugar a mesma pessoa. Você vai voltar para casa de uma forma diferente do que você chegou aqui hoje. É bem capaz de, depois dessa mudança, você chegar nos teus lugares de convívio, daqui a pouquinho, ou amanhã no seu lugar de trabalho, e as pessoas quererem saber sobre você, o que foi que aconteceu, que você mudou tanto da última vez que viram você. Isso só é capaz de acontecer pelo poder de Deus e as suas escrituras. Só é capaz de acontecer pelo convencimento do Espírito Santo em nosso coração, do pecado, da justiça e do juízo.
O mesmo poder de convencimento que alcançou o coração do enganador Jacó, do coração do 7-1 Jacó, daquele que era terrível, pode alcançar o teu coração e trazer impacto na vida, no destino, não só da sua própria vida, mas daqueles que te cercam. Porque pensa comigo, meu irmão, o grande desafio de alguém que muda, de alguém que é transformado, é se tornar capaz de evidenciar a transformação todos os dias da sua vida. Porque as pessoas que te olham, ainda te olham com um comportamento anterior, é normal e é comum elas duvidarem da tua mudança. Mas tem uma pessoa que não duvida nunca, que acredita sempre em você, esse alguém é Deus. As pessoas viam Jacó de uma forma, Deus encontrava ele de outra. Mesmo quando Jacó ainda era enganador, Deus já via lá na frente, porque Deus não vê como nós vemos, Deus não sonda o coração como nós sondamos e como nós julgamos. Deus vê o nosso destino lá na frente. E aí, meu irmão, aqueles que se colocam à disposição para abrir o seu coração, para aceitar a proposta de Deus, esses passam a viver milagres grandiosos, uma vida transformada, capaz de multiplicar essa transformação e se tornar a inspiração, tendo Jesus sendo multiplicado pela sua vida. Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Então nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus para mudar a história de qualquer pessoa. Porque senão nós não estaríamos aqui, meu irmão. Nós estamos aqui hoje para me ajudar, para ajudar você, para dizer a você como é que você pode ter um encontro verdadeiro com o Deus de Isaac, de Abraão e também de Jacó. E esse Deus se transformar o Deus que te chama pelo nome. Amém, meu irmão? E você vai ter a sua vida totalmente transformada. Deus conhece você pelo nome. E Ele quer ter um encontro com você nesse lugar. Então, quantos estão abertos para serem encontrados por Deus nessa noite, hein? Não importa se você é muito antigo de igreja, se você está chegando aqui a primeira vez, ou se você é só um simpatizante. Deus quer encontrar o seu coração. Aqui conta a história, no capítulo 22 de Gênesis, de um homem chamado Jacó. Jacó era um homem que, quando você vai ler a história dele, você percebe que ele era um homem que estava cansado de si mesmo, da própria história. Jacó estava cansado de ser aquilo que ele vinha sendo a vida inteira. Esse mesmo Jacó, que já havia tentado muitas coisas para se tornar diferente, mano. Muitas coisas. Ele já havia tentado mudar o seu jeito, o seu estilo, as suas atitudes, mudar a sua vida. Mas quanto mais ele tentava por si mesmo, quanto mais ele tentava pelas suas próprias forças, mais ele repetia os mesmos erros. Mais ele cometia os mesmos equívocos. Mais ele cometia os seus pecados. E as pessoas, com toda a razão, repita comigo, com toda a razão, diziam: Jacó, você não tem mais jeito. Jacó, você nasceu assim e vai morrer assim. Você já sabe, né? A gente tem aquela brincadeirinha do crente Gabriela. Nasceu assim, vai morrer assim. Mas o fato é que Jacó não estava conformado com o seu estilo de vida. Ele não aceitava a ideia de ser vítima daquilo que o povo falava e também daquilo que ele próprio construiu para a sua vida. O povo, né, eu até coloquei aqui um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Só que a grande questão dessa história, desse decreto, que às vezes nós declaramos com a nossa boca sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações, é que nós servimos a um que, enquanto viveu entre nós, né, ele tinha uma profissão, a mesma do Emerson, né, Emerson? Marceneiro, carpinteiro. Você está entendendo aí, meu amigo? Você está entendendo já? Então, pau que nasce torto, ele pode morrer torto, desde que ele não tenha um encontro pessoal com Jesus. Porque pau que nasce torto, que nasce defeituoso, que nasce, sabe, descalibrado, todo desajeitado, quando ele se encontra com um carpinteiro, meu irmão,
Essa madeira é trabalhada, ela é transformada, ela é polida, ela é toda perfeitinha para ser encaixada no seu devido lugar. Amém? Quanto já nasceu torto aí? Tem até uma musiquinha, né? Havia um homenzinho torto. Esse homenzinho torto está aqui falando com vocês, meu irmão. Havia um homenzinho torto que se permitiu ser trabalhado pelo carpinteiro. E Jacó não se conformava. Por quê? Porque Jacó havia proposto no seu coração que ele se tornaria uma pessoa diferente. Ele já tinha se culpado, já havia sofrido de angústia, ele já havia sofrido muitas coisas, porque houve um tempo que ele se julgava, inclusive, capaz de se tornar diferente. Não é assim? Nós erramos tanto na vida. Às vezes tomamos tantas decisões na nossa vida que você não tem confiança nem na próxima decisão. Mas teve uma época da minha vida que eu era assim, para algumas circunstâncias da minha vida. Eu tinha medo de tomar a próxima decisão depois de ter errado tanto. Ou isso só acontece comigo? Não, acontece com todo mundo, com qualquer pessoa. E aí, meu irmão, Jacó havia seguido também diversas sugestões, né? Já havia feito talvez meditação sobre si mesmo, mudança de pensamento. Ele já havia tentado muitas coisas. E agora Jacó chega no seu limite. Jacó chega no seu limite. Jacó, fico pensando que você perguntava, meu Deus, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para ser diferente daquilo que eu sou? Como é que eu posso gostar de coisas diferentes daquilo que eu tenho gostado até agora, que só tem me trazido a esse lugar de tristeza, de sofrimento, de alegrias passageiras? Quem sabe Jacó até pensou em se conformar com a situação, dizendo, eu não tenho jeito, sabe? Deixa para lá, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca. Irmãos, talvez nessa noite você tenha entrado exatamente aqui assim, com esse mesmo coração. Já tentou mudar de tantas formas, já recebeu tantas oportunidades para mudar. Você está com tanto descrédito com a sua fé, na sua casa, no seu trabalho, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você está envolto, sabe? Você está envolvido com tanto descrédito com você mesmo. Você não acredita mais nem mesmo em você. Você está aqui cansado de tentar começar de novo, mas nunca conseguir. Cansado de ver as pessoas apontando o dedo para você, e você mesmo apontando o dedo para si próprio. Cansado de ser inconstante, cansado de saber que para você não tem mais jeito, não tem conserto. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Deus está aqui, olhando para a sua aflição, olhando para a sua condição e também para o desejo do seu coração de uma mudança, meu irmão. Amém? Você está entendendo isso aí, meu irmão? Deus já viu as suas lágrimas. Então eu quero dizer que você não está sozinho. O Emanuel está com você em todos os dias da sua vida. Você recebe isso, meu irmão? É bíblico, está com você, não te abandona. E eu quero dizer que Ele está enxugando as suas lágrimas, Ele está com você nos piores momentos, Ele está com você em todo o tempo. Ainda que você mesmo não acredite mais, Deus está aí, ó, sabe, sentadinho do teu lado, te acolhendo quando você chora, te abraçando quando você se sente fraco, trazendo a sua consciência ao seu coração cada vez que você erra, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, te dando cada vez mais um dia, uma nova oportunidade para mudar de vida. O perdão de Deus alcançou o seu coração na cruz, meu irmão. Não há pecado nesse mundo que não possa ser perdoado e redimido pelo sangue de Cristo, espargido por completo na cruz. Você acredita nisso, meu irmão? Não importa qual o tamanho do teu pecado e a profundidade das trevas que você vive hoje, só o Senhor, com a sua graça maravilhosa, é capaz de ir lá, no mais profundo abismo, e te resgatar e salvar a tua alma da condenação eterna, meu irmão. Será que alguns
estão aqui como Jacó, se conformando e dizendo, é isso mesmo que eu sou, para mim não tem mais jeito. Pau que nasce torto, na mão de Jesus, não morre torto, meu irmão. E é por isso que você está aqui, para aquilo que está torto, sem forma, desalinhado na sua vida, seja endireitado pelo poder de Deus. Quantos creem, digam amém. Eu também acredito, meu irmão. Então eu quero mostrar para você como foi esse momento na vida de Jacó, esse momento do basta, sabe? Esse momento do chega, o momento de dizer que as coisas vão mudar e vão ser diferentes de fato, porque Deus vai mudar a minha vida. Você pode dizer, chega, mais forte, chega, basta, Deus vai mudar a minha vida. Ele quer fazer isso, meu irmão. Gênesis no capítulo 32, do versículo 22 ao 25, que nós lemos, nós vemos uma luta. Jacó lutando com um homem. Jacó no val de Jaboque, lutando com o homem. A Bíblia fala que quando chegou diante desse vale, Jacó passa a sua casa, a sua família, passa todos os seus bens e fica por último. No meio do vale, quando Jacó caminha para também atravessar por último, normal, estava guardando a sua casa, preocupado com muita coisa, Jacó se depara com um homem que tenta impedir Jacó de atravessar. Jacó ali começa a brigar com esse homem, a lutar com esse homem. No meio do val de Jaboque. Você sabe o que significa val de Jaboque? Val de Jaboque é um buraco. É um local raso de um rio, onde passa um rio, que dá até para passar a pé ou a cavalo. Jacó chegou nesse lugar e ele estava lá com o homem esperando por ele, no meio desse val, no meio desse buraco. E Jacó entra em luta com esse homem e começa a lutar com Deus. De onde ele lutou? Do fundo do buraco, do fundo do poço, meu irmão. Jacó não sabia mais o que fazer, ele estava vivendo literalmente o fundo do poço, o fundo vivendo no buraco, literalmente. E esse encontro, meu irmão, foi um encontro intenso. Foi um encontro intenso. Jacó sempre lutou por aquilo que ele queria conquistar. Se você for olhar para a história de Jacó, ainda no ventre da sua mãe, a Bíblia fala que o ventre da mãe era um reboliço constante. Jacó já brigava, que Jacó era irmão gêmeos de Esaú. Tá? Jacó já brigava com o seu irmão Esaú por preferência, dentro do ventre da mãe. Então era uma confusão, mexe para lá, mexe para cá. Eu imagino a barriga dessa mãe grávida, desesperada, porque já viu aqueles vídeos da barriga que fica torta para um lado e para o outro? Coitada da mãe de Jacó, porque para a Bíblia relatar, meu irmão, imagina. Então, quando há o momento do nascimento de Esaú, junto com Jacó, a Bíblia fala quando os meninos estão nascendo, Esaú nasce primeiro, e aí, ó, o que está agarrado no pé de Esaú? A mãozinha de Jacó. Jacó não era mole não, meu irmão. Além disso, Jacó compra a primogenitura, o direito do filho mais velho de receber a herança do pai. Compra com um prato de lentilhas. Jacó engana o pai para receber a bênção. O pai já falecendo. Jacó cria uma situação. O braço do seu irmão Esaú, que era o que tinha direito, era peludo. O pai já não conseguia ver, estava muito velho de idade. Jacó cria uma situação lá, arma uma arapuca lá, coloca, eu não lembro se foi carneiro, alguma pele de algum animal, para o pai, para dar a bênção. Jacó estende o braço. Jacó não era um homem que tinha muito pelo no braço, o irmão tinha. Então, o seu pai conseguia identificá-los dessa forma. E na hora de dar a bênção, Jacó vai e mete um casaco, sei lá, um pelo no braço, e aí recebe a bênção do pai no lugar do irmão que era de direito. Enganador.
Então ele engana o pai para receber a bênção. Jacó trabalhou anos para Labão, para conseguir sua esposa. Ao longo da vida, usou de muita astúcia para conquistar tudo aquilo que ele desejava. Mas agora, irmãos, agora, diante de Deus, ele não podia vencer com a sua própria força. Quando o anjo toca na sua coxa, Jacó percebe a sua fragilidade. Ferido e quebrado, ele se agarra ao anjo e declara: eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. Naquele mesmo momento, ele compreendeu que a verdadeira bênção de Deus não via do seu desejo próprio e da sua esperteza, mas da sua rendição ao Senhor. Talvez você esteja aqui, sabe, cheio de muitos planos, sabe, já tenha feito muito somebody love na tua vida para poder se dar bem, como Jacó. Já tirou muito proveito de coisas que nem eram para você. Já enganou muita gente. Ou vive a vida enganando a si mesmo, vivendo uma vida de ilusão, iludido. Meu irmão, quebra esse coração, dobra esse coração diante do Senhor. Porque a vitória que você precisa não está na tua capacidade pessoal. A vitória que você precisa não está na tua esperteza, na tua inteligência pessoal. A vitória que nós precisamos está num coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Reconhecendo que precisa do Senhor em todos os seus caminhos. Talvez se Jacó tivesse reconhecido isso há muito tempo, porque sobre ele havia uma promessa, ele não passaria por tanta coisa que ele passou, por tantas marcas. E não é assim também na nossa vida. Por muitas vezes nós passamos por muitas coisas por conta de decisões equivocadas, erradas, por precipitações. Porque a nossa alma grita por uma necessidade, mas não colocamos diante do Senhor e nos enfiamos em vaus, em fundo do poço, em buracos que parecem ser impossíveis de sermos tirados dele. Mas Deus está aqui nessa noite com as suas mãos estendidas para te tirar desse buraco, meu irmão. Para te tirar dessa furada que você tem se enfiado a vida toda. Jacó estava no fundo do poço, mas o fundo do poço, que para muitos é o fim, para Deus pode ser um novo começo. Se você de alguma maneira tem chegado a esse fim, o fim de você mesmo, da sua própria pessoa, eu quero dizer que o seu fim é começo para Deus. O seu fim de verdade é o começo de uma nova história. Jeremias, que vai dizer lá no capítulo 29, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para quê? Para te dar um destino, para te dar um futuro. Deus tem um destino e um futuro para você, meu irmão. Não importa o que você pense acerca de você, Deus pensa algo acerca de você, Deus planejou algo acerca de você. Quem quer aceitar a proposta de Deus para descobrir o que Deus pensou aí sobre você, meu irmão? Só precisa, como Jacó, abrir o seu coração, aceitar a proposta e viver um futuro de esperança, um futuro de certeza. Você está caminhando até aqui comigo, pode dizer amém aí, meu irmão? O versículo 25 vai dizer assim, então o homem disse, solte-me, o anjo, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome agora será Israel. Posso ouvir um amém? Essa era a bênção que Jacó queria e precisava. Meu irmão, Jacó não precisava de uma casa própria. Jacó não precisava de um carro novo. Jacó não precisava de um emprego melhor. O que Jacó precisava era uma mudança de dentro para fora.
Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia fala que essas coisas nos serão acrescentadas. Faz parte da bênção, da herança do Filho de Deus. Ser acrescentado de tudo aquilo que ele precisa. Meu irmão, prosperidade significa a medida exata daquilo que eu preciso. Olhamos para prosperidade e achamos que próspero é só aquele que tem uau, demais, para transbordar. Isso também faz parte da prosperidade. Mas quando eu tenho a medida exata daquilo que eu preciso, das coisas materiais, da minha alma, da minha família, da minha casa, a Bíblia não diz que Jesus nos supriria de todas as coisas. Você é próspero, amém, meu irmão? Você é próspero em Cristo. Então, nós precisamos saber, aprender a identificar o que de fato nós precisamos. Porque nem sempre, de fato, aquilo que os nossos olhos mostram, ou que uma necessidade rápida, sabe, urgencial, emergencial nos mostram de primeira, não é, na verdade, aquilo pelo qual nós precisamos mudar e ser transformados. Há uma raiz por trás de toda a necessidade, que se tratada, se cuidada da melhor forma, da melhor maneira, meu irmão, fica tranquilo que você vai vencer todo o restante da forma que Deus quiser conduzir. O tempo de Deus, amém, meu irmão? Há um tempo para todas as coisas, não se precipite, não queira correr para viver um tempo que Deus não te chamou para viver agora. Não queira voltar atrás para viver um tempo que você já viveu. Isso é passado, é glorioso, faz parte da tua história, amém por isso. Mas Deus tem uma esperança e um futuro para todos aqueles que são obedientes à sua palavra, amém? Para mim e para você. Essa é a história de Jacó, num dia em que ele foi transformado, mudado. Mudou de nome, porque a vida dele mudou. E sabe, naqueles dias, os nomes das pessoas, meus irmãos, não era dado como nós damos hoje, né? Nós entregamos um nome. Gosto do nome, entrego. Todo nome, ele era dado por conta de um significado, de alguma coisa que tinha acontecido, ou de um relato histórico, alguma coisa que era muito importante. Então a criança, quando nascia, ela nascia como um fator importante de uma mudança de tempo, de estação, de um novo ciclo. Então, geralmente, os pais, nem sempre as crianças que nasciam naquela época, elas recebiam, mano, Cara, me fala o teu nome, pelo amor de Deus. Felipe, que eu tenho mania de chamar o Felipe de baby, né? Eu estou aqui, né? Baby, mano, né, mano? Felipe. Nem sempre recebia o nome de primeira. Nós temos a mania, né? E tá tudo certo, você quer dar o teu nome pro teu filho rápido? Não tem nada de errado nisso. Naquela época, às vezes demorava 1 ano, 2 anos. Esperava um acontecimento. Que loucura, né? Mas era. Precisava ter um sentido. Quando Jacó nasceu agarrado no pé de quem? Esaú. Querendo passar à frente de Esaú. Já estava fazendo aquele reboliço na barriga da mãe. Imagina, rapaz, quando tira Jacó e Esaú da barriga da mãe, fico vendo o pai assim, esse menino não é mole não, né, cara? Está querendo passar na frente do irmão, ó. O nome dele vai ser Jacó. O significado de Jacó é o enganador. Olha o decreto sobre o filho, cedo. O enganador. Mas o Senhor muda e transforma histórias. Não importa qual foi o nome, qual foi o sentido que você teve quando recebeu o seu nome. Deus tem uma nova identidade para você. Hoje, nascidos de novo em Cristo Jesus, eu sou filho, possuidor de uma herança. Posso ouvir um amém? Não importa o teu nome. O meu nome é Alan. Ele foi dado porque meu pai, à época, servia ao kardecismo e foi em homenagem a Allan Kardec. Só que esse não é o meu destino.
O meu destino é o que Deus diz a meu respeito sobre a Bíblia, sobre a sua palavra. Então não importa se você está aqui e foi trazido até aqui sobre um decreto, sobre uma palavra, isso pode ter machucado você. E acontece, machuca mesmo. Mas Deus está aqui para mudar a sua história, meu irmão. Deus está dizendo aqui, ó, que Ele tem um novo nome para você. Que Ele tem uma herança para você, que Ele tem uma palavra para você. E assim como Ele mudou a vida de Jacó, Ele está aqui. Esse lugar é Peniel, o lugar do encontro com Deus. É o lugar da tua mudança. Amém? Esse é Jacó. Enganou seu pai, enganou seu irmão, enganava qualquer um. Porque Jacó, ele era espertalhão e só pensava nele, meu irmão. Era malandreado, né? Mas ele sabia que a sua própria vida não ia bem. Jacó cresceu, começou a fazer seus negócios, e ele percebeu que aquela sua característica de vida, enganador, só lhe trazia tristeza e maldição. Só trazia opressão e infelicidade. E eu não estou falando que Jacó foi um homem de insucesso não, tá? De derrota não. Jacó foi um homem muito abençoado. Foi um homem que trabalhou bastante, que conquistou muita coisa. Mas, olha, eu gosto muito de um versículo de Provérbios 12. A gente lê ele muito, né? Que diz assim, ó: há um caminho para o homem que parece aos seus olhos direito, mas o seu fim é de perdição. Algumas versões, dizem que seus caminhos são de morte. Aí o versículo 13, esse é o versículo 12. No versículo 13 vai dizer assim, ó: para esses, né, que vivem pensando que há um caminho que parece direito, mas que no fim são de morte ou de perdição, o versículo 13 diz assim, ó: para esses, até no sorriso, o coração deles sente dor, e o fim da sua alegria é tristeza. Sabe aquela alegria que não é verdadeira? Aquele sorriso que você vive assim, meia boca? Não é uma alegria? Você até se alegra momentaneamente, mas você sabe lá no fundo, que o fruto do teu trabalho, o fruto das tuas obras não é de uma coisa correta. Quando você deita a cabeça no travesseiro, há uma condenação. Quando você deita a cabeça no travesseiro, sabe, você não consegue se tornar ter alegria no seu coração. Quanta gente que você conhece que é assim, que é rica, mas que é rica só de dinheiro. Que é rica, mas que é rica só de bens. E que não tem em seu coração a verdadeira felicidade. Jesus é a verdadeira felicidade. Jesus é o verdadeiro motivo da sua alegria. Jesus é o verdadeiro motivo do teu sorriso. O coração alegre, a Bíblia diz que formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. Aquilo que o coração está cheio transborda para fora. A boca fala o que o coração está cheio. O coração alegre formoseia o rosto. Você vai ser, vai ser feliz de verdade. De manhã, de tarde, de noite, na madrugada, o Senhor está contigo. E aí, ó, você está feliz. Significa que você não vai viver novas guerras, novas lutas, não. Você está ali, feliz. A sua felicidade, a sua alegria não está no fato daquilo que você tem ou daquilo que você conquistou. Está no fato de você ter nascido de novo, ser um filho de Deus, possuidor de uma herança que não se acaba, que não se gasta. Tem muita gente que para ser feliz precisa comer uma comida. Tem muita gente que para ser feliz precisa comprar alguma coisa, precisa ir para um shopping, para ser realizado, precisa ir para uma rede social, demonstrar uma vida que não vive. Tem muita gente na rede social, e você sabe disso, que vai e demonstra uma vida, constrói uma história de só alegria, de só felicidade. Daqui a pouquinho, a verdade, a realidade se mostra diante de você. Eu quero ser um influencer. É o meu sonho. Tá tudo bem, meu irmão. Seja um influencer. Não tem problema nenhum. Você nem está pecando em relação a isso, não. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. Amém?
E amém? É isso aí, meu irmão. Vou falar igual pastor. Não me deixa silêncio não, hein? Jacó começa a ficar insatisfeito e dizer: eu preciso de outra vida, eu preciso de um novo começo. Sabe o que é bom a respeito de Deus? É que Deus é o Deus dos novos começos. Deus nos permite ter novos começos. Uma vez, o Jô Soares entrevistou um cara que ele foi fazer uma reportagem no garimpo na Amazonas, né? E aí o Jô Soares perguntou para esse cara, e a reportagem era pesada, porque era sobre a prostituição que havia nesses garimpos. E uma coisa que ele perguntou para ele é: cara, o que você viu de mais espantoso, que mais te espantou na Amazônia, durante essa entrevista, durante essa análise, né, que você fez lá dos garimpeiros? Ele: rapaz, o que me deixou mais espantado é a quantidade de crianças, de adolescentes que se colocam, que são vendidas como escravos, né, nesses lugares, para se prostituir, para oferecer o seu corpo para os homens, para os garimpeiros. Dizia ele que a aparência delas, apesar de serem muito novas, tinham a aparência de mulheres bem mais velhas, por conta da destruição que estava sendo provocado na alma e no corpo por conta da prostituição que essas meninas sofriam naquele local. E aí ele faz uma segunda pergunta, né? E qual foi a coisa mais impressionante que você viu, né, lá no garimpo da Amazônia? E aí o repórter respondeu para ele: olha, eu vi e ouvi algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. Um dia essas mesmas meninas chegaram até a mim e perguntaram para mim: como é que eu faço para sair dessa vida? Será que eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu faço para nascer de novo, para não ter mais essa vida? Para não viver mais isso, para não viver mais essa derrota, essa destruição? É óbvio que o repórter não sabia a resposta. Ele não tinha o que responder para aquelas meninas. Imagina a vida que essas meninas viviam. Imagina o que essas meninas viviam. Mas a graça de Jesus é que nos faz compreender que não importa qual foi o estilo de vida que você viveu até hoje. E talvez você não viveu um escravo sexual igual essas meninas viveu. Mas você viveu muitas outras experiências que foram tão marcantes, que estão destruindo você de dentro para fora, que estão fazendo você se transformar numa pessoa que você não é ou que não deveria ser. Se tem alguém que pode fazer você nascer de novo, esse alguém é Jesus. Mesmo sem você precisar voltar para o ventre da sua mãe, ainda assim Jesus pode transformar a sua vida, pode transformar a sua história. Ele pode apagar o teu passado. Ele pode apagar toda a condenação que há no teu coração. Ele pode lançar no mar do esquecimento todas as tuas experiências que levaram você a uma vida de marcas, de dor, de sofrimento, de angústia. Mesmo pesadas, histórias como essa são capazes, quando se deparam com Jesus, lembra? O pau que nasce torto não permanece torto. Jesus, com a sua graça, com o seu favor e seu amor, é capaz de transformar a história mais terrível em uma linda história, sabe? Como diz o Tales, escrita pelo dedo de Deus. Porque Deus nunca vai te tirar, como diz o nosso pastor, né, de mais para menos. Ele sempre vai tirar do buraco, como estava Jacó, como estavam essas meninas, do buraco, do vale, do fundo do poço, para um local de transformação. Você crê nisso, meu irmão? Então não importa qual o tamanho do teu pecado, não importa qual o tamanho e o nome dele, Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. E ao nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o que eu preciso fazer para ser transformado? Felipe,
como Deus transformou Jacó. Primeiro, em Peniel, num encontro marcante com Deus, eu preciso aceitar que eu vou ser confrontado. Repita comigo assim, ó. Eu vou ser confrontado. Está pensando que vai ser mole? Eu falei, né? Até Jacó ser mencionado para ser o Deus de Jacó, meu amigo, Jacó deu foi trabalho. E você acha que foi fácil? Que o confronto, eu não estou falando de afronta, tá? Quem afronta é o Satanás. Deus confronta você. Ele nos confronta o nosso pecado com a sua palavra. É por isso que nós precisamos estar aqui, ó, lendo a palavra diariamente, porque quem nos convence do pecado é a palavra. É a palavra que nos convence do pecado. E sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor perguntou para Jacó? Qual foi a primeira coisa? Está lá no versículo 26. Ô varão, fala para mim qual é o teu nome, hein? Você acha que Deus não sabia que o nome de Jacó era Jacó? Olha, essa é a primeira coisa num encontro direto com Deus. Nós somos confrontados com a nossa verdadeira identidade. Aqui é tudo muito lindo, né? Eu estou aqui preparado para falar com vocês. Botei essa camisa vermelha, essa calça preta, esse sapatênis aqui. Tem quase uma asa de anjo nas minhas costas e uma auréola na minha cabeça para mostrar para vocês toda a santidade, todo um jeito de falar, de abordar com vocês. Mas quem sou eu quando ninguém de vocês está vendo? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando as oportunidades para tirar um proveito, para vencer em alguma coisa de forma ilícita, quem é você? Você é o enganador ou você é o Israel de Deus? Como nós nos portamos? Ó, vai doer, tá, meu irmão? Se transformar em Jacó, se transformar em Israel, de enganador para Israel, dói. Porque ele vai confrontar com as nossas próprias vontades e desejos. E a Bíblia diz que nós somos tentados, ou melhor, somos confrontados pelos nossos desejos, os desejos próprios. E quando nós damos a luz a essa provação sobre os nossos próprios desejos, é gerado o pecado que gera a morte. Mas Deus está aqui para te dar escape, viu? Deus está aqui para te dar ferramentas para te ajudar a ser transformado numa nova criatura em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Olha, essa é a primeira coisa no encontro. Somos confrontados com a nossa verdadeira identidade. Porque toda ação ela é programada, por exemplo. Mas e a nossa reação? E as nossas reações, como elas não conseguem serem programadas. Elas são reações a uma ação. A nossa ação fala sobre quem somos. E as nossas reações sobre quem ainda precisamos mudar. Ou o quanto ainda precisamos mudar. Você está aqui com essa cara de crente, olhando para mim. Todo bonitinho, cheiroso, arrumado, vestido de crente. Com penteado de crente, com Bíblia na mão, igual um crente. Mas, quando você sai pelaquela porta ali para a realidade da tua vida, não é da minha, é da tua vida, é que o bicho pega. Grosseiro, fala palavrão, briga o tempo todo, vive em jogatina, é viciado, faz isso, faz aquilo. Tem nada a ver não, vamos lá fazer uma apostinha online no futebol. Vai, faz. Eu estou ganhando R$30 por dia. Isso, ganha R$30 por dia. Vai lá, varão, faz isso. Vai, Jacó. Foi dessa forma que Jacó se tornou enganador. Eu estou falando de uma coisa que toca a nossa realidade hoje. Mas ó, você precisa pensar sobre você. Sobre o que você faz. Porque essa não é a vontade de Deus para você. A pastora falou que a igreja que Deus vem buscar é santa, pura, sem mácula, sem ruga. Jesus vem como noivo.
E pode ficar chateado comigo, pode fazer o que você quiser. O teu problema não é comigo. O teu problema, Jacó, é com Deus. Tem problema não, meu irmão. Depois a gente conversa, se conserta. Se tu não aceitou o que eu falei, a gente bate papo e está tudo certo. O teu problema é com Deus, não é comigo. Amém? Está chateado comigo aí? Tá não, né, irmão? Se ficar, meu irmão. Hoje Deus está perguntando para você também qual é o seu nome. Como é que você se chama? E Ele não está perguntando. Ele sabe que meu nome é Alain, mas Ele quer saber quem eu sou de verdade. Gente, Deus não despreza um coração sincero e humilde. Não despreza. Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque ele não pecava? Não, Davi pecava pra caramba. Mas ele era rápido para se arrepender. Ele era sincero e verdadeiro. Senhor, o negócio é o seguinte. E, gente, para se arrepender, vamos na prática. Não precisa daquele negócio assim. Ó, excelso Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso. Você pode demonstrar respeito. Você pode demonstrar tudo isso. Mas o negócio é sinceridade. O meu papo com Deus é reto. E é daquele estilo assim, ó. Jesus é o seguinte. Deus é o seguinte. Eu estou errando nisso, tal, me perdoa, papapá, pipipi. É igual eu converso com você, gente. É óbvio que nós, né, podemos levantar nossa voz, aquela coisa toda, está tudo certo também. Só que só precisa ser sincero. Porque para falar bonito, os fariseus também falavam, os religiosos da época também falavam. Iam para o meio das praças públicas para poder falar bonito para a vista de todos os homens. Havia verdade e sinceridade no coração deles? Não, só engano. Meu irmão, não se limpa a sujeira com mais sujeira. Sujeira se limpa com pano branco. Sujeira se limpa com a água que purifica. As águas que jorram do trono de Deus. E que também a Bíblia diz que flui do nosso interior. Vai, meu irmão, se lava, mergulha. Só precisa de verdade. Primeiro ponto, no encontro com Deus, nós somos confrontados com a nossa identidade atual. Quem é você? Jacó era enganador, 7-1, espertalhão. Esse era o nome dele. Então, Jesus está perguntando para você aqui, ó. E aí, varão, como é que é teu nome, hein? Como é que você se chama? De verdade. Como é que as pessoas na tua casa te reconhecem? Como é que as pessoas no teu trabalho te reconhecem? Ah, Jacó. Não que Deus queira acusar você, e não é isso, meu irmão. Deus pergunta, é para você saber e reconhecer a sua verdadeira condição agora. Não é para amanhã não, tá, gente? É para agora, para hoje, reconhecer hoje. Porque quanto mais rápido, pronto para reconhecer pecado, mais rápido seremos transformados e perdoados pelo Senhor. Amém? Primeiro ponto foi esse. Será que vai ter alguém aqui com coragem de reconhecer isso? O verdadeiro eu, o verdadeiro você. Quanto mais rápido você reconhecer, mais rápido você é abençoado, tá? Segunda coisa, em Peniel, no encontro com Deus, você luta com Deus. Vocês querem cantar uma música para dar uma aliviada aí no negócio? Não, né? Não, a gente chama o Emerson aqui de cantar uma música, hein? Tá bom? Não, no em Peniel, no encontro com Deus, você luta com Deus. Versículo 24. Jacó lutou a noite inteira com Deus. E talvez você quisesse ter um encontro com Deus de 2 minutos. Aquele encontro, papum! Hoje tudo é rápido, né? Áudio do WhatsApp, né? Esses dias aí minha mãe mandou um áudio de 7 minutos e 36 segundos para mim. Que luta, meu irmão. Que luta para não botar no 2x. Tudo é muito rápido hoje, né? Tudo é papum. Antigamente, né, Emerson? Eu estou falando da nossa época, né? Você tinha aquele celular tijolão, mas todo mundo se encontrava, né? Hoje não, a praticidade está tudo certo, tá, meu irmão? Só que a gente precisa entender que Deus tem o tempo dele e a forma dele. Não dá... Todos os processos não vão ser como o de Jacó, como todos os processos também não vão ser igual ao do Alain. Cada um vai viver o seu processo. Posso ouvir um glória a Deus? Jacó luta com Deus até do anoitecer até o amanhecer. O anjo já estava lá, pelo amor de Deus, Jacó.
Jacó sabia exatamente o que ele precisava fazer para mudar. Nós precisamos permanecer, perseverar, ser firmes e constantes no propósito e no processo de Deus na nossa vida. Não desista. Fica firme, repita comigo, fica firme. Você não vai falar para o teu irmão, não, vai falar para você mesmo. Fica firme. Sustenta, varão. Sustenta o processo. Sustenta, porque o negócio é, o parafuso aperta com força. Terceiro ponto. O segundo ponto foi qual mesmo, hein? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, hein? Em Peniel você luta com Deus. Quem acha que Deus perdeu? A Bíblia não fala que Jacó venceu? Você sabe que Deus não perdeu, né? Deus nunca perde pra gente, gente. Quando você vence, é porque Deus venceu. A gente tem umas frases de crentez, né? Principalmente de oração, né? A oração move o coração de Deus. Calma, irmão. A oração não move o coração de Deus. A oração move o teu coração para o coração de Deus. O jejum faz a mesma coisa. A palavra faz a mesma coisa. Deus é imutável. Ele não muda e jamais mudará. O diabo já caiu derrotado. Deus já é vencedor desde antes da fundação do mundo. E você acha que você tem realmente capacidade e poder de vencer a Deus. Você acha que Jacó venceu. Jacó perdeu. Jacó, o que Jacó perdeu? A sua velha identidade. Jacó deixou de ser enganador. Jacó deixou de ser mentiroso. Jacó lutou com Deus e venceu porque Deus venceu. Deus quer vencer você. Deixa Deus vencer você, varão. Mas já percebeu? Tem que ser com esforço. Jacó ficou 2 minutos ou ficou a noite inteira? A noite inteira lá, vai, meu irmão. Aí a Bíblia fala que quando já não estava aguentando mais, o anjo, varão, pelo amor de Deus, me larga, meu filho, me larga. Jacó agarrou na perna dele e não queria deixar ele embora de jeito nenhum. Aí o anjo vai lá e toca na sua coxa. Coitado do Jacó, gente. Mas precisava passar por essa dor. Vai haver dor na sua vida que é inevitável. Que faz parte do processo da tua vida. Não é da minha não, é da tua. As minhas dores são as minhas, as suas são as suas. Jacó. Jacó, me ajuda, Senhor. Eita, meu Deus. Terceira coisa, em Peniel, além de lutar com Deus, nós somos desconjuntados. E viu quando fica desconjuntado? Trava a coluna, dá um jeito na perna. Foi exatamente isso. Versículo 25 diz que Jacó levou um golpe na junta da coxa, de modo que ele ficou fora do lugar. Na tua relação com Deus, no lugar de encontro, em Peniel, é isso que Deus quer fazer com você. Da mesma forma que Jacó, ficar desconjuntado. Esse músculo da coxa, gente, é o músculo mais forte que tem do corpo humano, que é ela que sustenta o corpo. É o músculo onde Deus tocou em Jacó. Já bateu com o dedinho na ponta da cama? Dói, não dói? Muito, não dói muito? Irmão, tu não tem noção da dor que quando você sente, quando você tem um problema nesse músculo aqui na área do fêmur. Eu tive uma vez uma inflamação. Né? Era um desgaste de cartilagem. Meu amigo, até para andar era uma luta gigante. Porque tem a ver com toda a sustentação do corpo, sabe? E Deus quer tocar na sua vida. Então, se prepare para ser desconjuntado por Deus. Ele vai colocar diante de você, meu irmão, um espelho para mostrar para você quem você ainda é e o quanto você ainda precisa ser transformado. Tudo isso porque Deus te ama pra caramba.
Porque Deus tem um propósito em você e através de você. Posso ouvir um amém, meu irmão? Eu sei que as lágrimas vão vir. Isso é uma garantia. Você vai chorar pra caramba. Eu vou chorar pra caramba. Que é isso, Alain? Que é isso? Calma, faz parte do processo. Mas são lágrimas, meu irmão, que vão nos ajudar a limpar os nossos olhos, a inchar, sabe, a lavar os nossos olhos de toda impureza. São lágrimas de arrependimento. São lágrimas que vão transformar você em um novo homem, em uma nova mulher, em um novo jovem, em um novo marido, em uma nova esposa, sabe? Em um novo crente. Quantos querem ter os seus olhos lavados pelo choro, hein, meu irmão? É preciso querer. É preciso querer. E por último, em Peniel, quando nós nos encontramos com Deus, nós somos mudados. Jacó foi mudado. Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó. Mas aí vem o versículo 28, onde o anjo diz para ele, olha, o seu nome não será mais Jacó, porque você lutou com Deus e com os homens. Agora o seu nome se chamará Israel. Você está pronto para ter o seu nome mudado aí, meu irmão? Ter a sua identidade mudada? Você está disposto a isso? Você precisa, porque olha que mudança extraordinária. Antes era Jacó, um enganador, picareta, 7-1, salafrário, tudo de ruim, mentiroso. Mas alguma coisa muda de dentro para fora, no interior de Jacó, onde toda a evidência dessa transformação fica clara e objetiva no restante do percurso da sua história. Todas as obras de Jacó, dali em diante, glorificam a Deus. Tornam ele um dos patriarcas da fé. Deus quer marcar a tua história para marcar novas histórias. Para tornar você uma referência. Para tornar você um filho obediente, multiplicador, continuador da história do Evangelho. Deus não te transforma simplesmente por te transformar. Ele quer transformar você de enganador, mentiroso, de tudo que você pode pensar acerca de você, para transformar a tua vida em algo glorioso que vai glorificar e exaltar o nome de Jesus. Assumir o novo nome, meu irmão, é saber reconhecer o pecado e se arrepender. E nós, acredite, precisamos nos arrepender. Não tem como mudar de vida sem assumir o tamanho dos nossos pecados e dar nomes a eles. Não tem mudança de vida. Ó, aqui termina a palavra. E eu estou dizendo isso por quê? Porque não tem mudança de vida só num cantar de uma música. Só porque você vem aqui para a igreja. Tudo isso tem muito valor. Faz parte da vida cristã. Mas a decisão precisa ser sua. Aqui, nesse ambiente onde nós somos inicialmente conquistados na emoção, depois somos transformados no espírito. E também lá fora, quando as suas emoções vão continuar oferecendo e ofertando para mim e para você propostas que vão alimentar só a sua carne e a minha carne e vão nos fazer caminhar fora da direção de Deus. Jacó por muito tempo se alimentou disso, mas o dia que ele decidiu mudar a sua vida, não ser mais quem os homens diziam que ele era, não ser mais se tornar quem o pai dele, a família dele decretou sobre o nascimento dele, sobre o nome dele. A partir de então ele briga, ele luta, ele decide se arrepender, ele decide, sabe, viver uma nova história, construir um novo tempo. Dessa mesma forma, nós precisamos estar preparados e prontos e com muita querência, meu irmão. É preciso ter muita querência para isso. E a proposta de Deus para você é essa, hoje, nessa noite. Jacó, Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a tua identidade. Deus quer tornar você um homem de Deus de verdade. Uma mulher de Deus de verdade. Não importa, sabe,
Não importa o que você fez até hoje. Não é condenação que Deus tem para o teu coração. Deus tem uma proposta de vida, de mudança de vida para você. Você é um filho abençoado por Deus, irmãos. E amado por Deus. Porque Deus, quando transforma Jacó, o transforma porque o ama muito. Eu acho que nem o próprio Deus aguentava mais ver a vida que o próprio Jacó vivia. Sabe? Porque com certeza não se alegrava. E você acha que Deus se alegra na totalidade, sabe, da nossa vida? Ele tem mais interesse que o nosso coração seja rápido para se arrepender do que qualquer outra coisa. Vamos cantar uma música, Emerson? Ó. Sabe o que eu sinto aqui no meu espírito? Eu sinto que há muita resistência aqui no nosso meio, sabe? Muita resistência no nosso meio. E não é porque você é ruim não, tá, gente? É porque mudar é difícil. Mudar é um desafio. Você está pensando que eu com essa cara de crente não tenho coisa para mudar em mim? No jeito de falar, no temperamento, no comportamento, na minha casa, com a minha esposa, com a minha família. É claro que tem. Se chamar eles aqui para testemunhar, espero que tenham mais coisas boas para falar do que coisas ruins, porque tem coisa ruim, que talvez vai escandalizar você. O que eu estou falando com você é que toca em todo mundo essa palavra. Em mim e em você. Mas o mais importante é que o Deus da transformação está aqui, sabe, irmãos? Eu me lembro, foi lá em 1998. Você nem tinha nascido, mas foi lá que eu nasci de novo. Eu era muito ruim, gente. Muito ruim. Muito ruim. Todo zicado, cheio de mazela, cheio de história ruim para contar. Mas Deus alcançou o buraco que eu estava, o meu val de Jaboque, sabe? Deus alcançou lá. Quando eu percebi, eu estava lá na frente já, chorando. E eu já contei para vocês, né, a minha experiência de conversão. Ninguém falou nada comigo, não. Eu senti que aquela palavra era para mim. Como ninguém falou, né? O homem falou, pregou. Mas eu fui, ele sabe, lá na frente. Sabe? Quando eu cheguei, eu recebi um abraço de hoje é um grande amigo, né, da minha vida. Grande amigo, ele me abraçou. Ele não precisou falar nada. Eu senti Jesus naquele abraço. Jacó precisou lutar. Jacó precisou ser tocado na coxa. Quando aquele homem me abraçou, Jesus tocou na minha alma. Foi a forma que eu fui transformado. E olha, talvez Jesus tenha uma experiência para você nessa noite. Queira tocar, porque Jesus sabe exatamente onde precisa tocar. Como tocar. O que você precisa perder para Jesus ganhar? Porque quando Jesus ganhar, você ganhou. Lembra que nós só vencemos porque Ele já venceu?